Fala pessoal, físico com o professor Tiago Olival aqui. Hoje a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton, beleza? A primeira lei de Newton já tem um conteúdo lá no meu YouTube, é só você dar um pulo lá e pesquisar. Bom, o que é a segunda lei de Newton, pessoal? Primeiro eu vou relembrar o que é a primeira lei. A primeira lei é quando todas as forças somam zero, né? Quando você não tem uma força resultante atuando sobre o objeto. Então imagina, por exemplo, aqui que você tem um objeto e você tem várias forças atuando sobre ele, beleza? F1, F2, F3, F4. De maneira que o somatório de todas as forças vai ser zero, isso é, F1 mais F2 mais F3 mais F4 igual a zero. Então, quando você tem esse zero aqui, quer dizer que não há forças resultantes atuando sobre o objeto, tá bom? Então, a aceleração dele vai ser igual a zero também. E aí, daí decorrem duas situações, que ou ele está com velocidade é igual a zero, ou ele está com velocidade constante, tá? Daí decorre o MRU. Equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico, tá bom? Bom, mas não é essa situação que a gente vai conversar agora, a gente vai conversar sobre a seguinte situação. Quando eu tenho uma força resultante. Então, a gente vai ver aqui quando acontece que o somatório das forças é diferente de zero, beleza? O que ocorre no caso aqui, por quê? Imagina que eu tenho esse objeto aqui, esse cubinho, ele está sobre uma superfície plana horizontal aqui, tá bom? Bom, se ele está no planeta Terra, ele está submetido a uma força que a gente chama de força-peso. Essa força-peso, ela aponta para o centro da Terra e ela tem valor peso é igual a massa vezes gravidade, tá bom? Bom, o que impede que ela caia nessa direção é a força de superfície aqui, tá? Que a gente chama de normal e ela é, nessa situação, completamente oposta ao peso. Então, enquanto o peso aponta para baixo, a força normal aponta para cima, tá bom? Então, no eixo vertical aqui, a gente pode dizer o seguinte, que o somatório das forças em y é igual a zero. Porém, no eixo horizontal, isso não acontece, tá? Então, o somatório das forças em x é diferente de zero. Bom, por quê? Porque eu tenho esse cara aqui, ó. Esse objeto, ele está sendo tracionado aqui para a direita aqui. Bom, não tem nenhuma força do outro lado oposta a ela. Por exemplo, ninguém puxando para o outro lado e também não tem uma força de atrito contra o movimento aqui. Então, a gente pode dizer que o somatório das forças em x é diferente de zero e que a resultante ela é igual à tração, tá bom? Bom, se eu tenho uma resultante, isso é uma força atuando constantemente sobre o objeto, eu produzo com certeza uma aceleração, tá? Uma aceleração. Bom, qual que é a relação entre força e aceleração? É uma relação que a gente chama propriamente de segunda lei de Newton. Essa relação ela é resultante é igual a massa vezes aceleração. Tá bom? Bom, que resultante é essa? R a gente vai chamar de força resultante. Como é que a gente mede essa força resultante, pessoal? Em newtons, tá bom? M a gente vai chamar de massa. Como é que a gente mede essa massa, pessoal? Em quilogramas. E A vai ser a aceleração. Como é que a gente mede a aceleração? A gente mede em metros por segundo ao quadrado, tá bom?
Deixa eu apagar aqui esse colchete que não ficou legal. Beleza? Bom, então daqui a gente extrai algumas informações. Informações são essas. Bom, a gente sabe então que 1 newton é a mesma coisa que 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, tá bom? Essa informação é importante a gente guardar, vamos deixar aqui em vermelho aqui. Bom, o que é mais importante de tudo? A gente saber que toda força resultante produz necessariamente uma aceleração, tá? E para que haja aceleração, eu preciso ter, com certeza, uma força resultante, beleza? Bom, a gente poderia falar algumas coisas aqui também, por exemplo, vou passar aqui para o lado esquerdo do quadro, e a gente vai saber, a gente vai se lembrar que a aceleração é a mesma coisa que a variação da velocidade em relação ao tempo, certo? Então a gente pode usar essas duas equações aqui, juntar uma com a outra e descobrir que a resultante é o produto da massa pela variação da velocidade em relação ao tempo, tá bom? É outro tipo de equação que a gente pode usar aí para resolução de problemas no nosso dia a dia, tá bom? E a gente precisa também saber que a segunda lei de Newton, que é a que a gente está tratando nesse momento, ela leva o objeto a descrever um movimento retilíneo uniformemente variado, que é a situação 1, ou a situação 2, que é o movimento circular uniforme, ou a situação 3, que é o movimento circular uniformemente variado. A gente trata muito desses dois camaradas aqui, o 1 e o 2 a nível de ensino médio, o 3 nem tanto assim, tá bom? São algumas situações específicas. Mas o MR, o V e o MCU são importantes para a gente no ensino médio, tá? E existem algumas equações que a gente considera importantes que a gente vai tratar mais à frente. Bom, o que você precisa saber em suma depois de tudo isso? Que a segunda lei de Newton, ela trata de um objeto que está submetido a uma força resultante. Então, por exemplo, aqui há 3 forças atuando, né? 2 das quais se anulam e uma terceira que sobra aqui, ela é uma resultante, que é o quê? Diferente de zero. Toda força resultante produz uma aceleração. A equação matemática que relaciona a aceleração com força resultante é R igual a m vezes A, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado e tenha entendido. Se você não entendeu, vê de novo, que eu tenho certeza que você vai entender. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Valeu? Tchau, tchau.